Quem foi a primeira mulher de Adão? Existiu realmente uma mulher chamada Lilith na vida de Adão? Se existiu, por que ela não aparece na Bíblia? Então, será que isso é um fato ou é um boato? Muitas pessoas falam sobre esse personagem Lilith. Então, vamos tentar ver se realmente existe. Claro que não existe explicitamente na Bíblia, mas vamos ver se tem alguma dica que deixa claro que sim, houve uma Lilith ou não. Muito bem, quando a Bíblia fala sobre a criação do universo, então ela começa contando a criação dos astros, os céus, a terra e tudo mais, chega a criação dos animais e não há dúvida que o ápice de tudo é a criação do ser humano. Aqui a gente vê algo muito interessante, porque quando se fala que Deus criou o homem, está escrito explicitamente que ele criou o homem e a mulher juntos. Ele criou o masculino e o feminino. Então ele criou uma criação, a gente tem um vídeo no canal sobre esse tema para explicar que criação é essa, como é que foi a criação inicial do ser humano, que era Adão com uma mulher juntos num corpo só, e esse corpo é dividido. Porém, há algo intrigante se você é um estudioso minucioso da Bíblia. Porque logo depois está escrito que cada animal ele tinha o seu par. E Deus é claro que criou os animais assim para eles poderem se reproduzirem, assim darem vida ao planeta, de que hajam várias espécies de animais que estão se reproduzindo e assim vão encher o planeta Terra de vida animal. Porém, o que está escrito é que o ser humano estava sozinho. Mas como é que ele estava sozinho se nós lemos antes que Deus criou o homem e a mulher, o masculino e o feminino juntos? Então tem alguma coisa aqui que não está encaixando. Ao mesmo tempo que nós lemos depois, nós vemos que existiu Adão, existiu Eva. Eva ela vai aparecer um pouquinho mais tarde, eu já vou te falar quando é que ela vai aparecer, mas eles estavam no Jardim do Éden e a gente tem certeza disso, qualquer pessoa sabe disso, até porque assim foi o pecado original. Nós sabemos que veio a serpente e seduziu Eva, falando para ela sim comer do fruto proibido que Deus havia falado para não comer, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui a gente tem que entender um pouquinho que essa serpente, eu recomendo muito que você veja o nosso vídeo no canal sobre isso, tá? Porque muita gente tem muita ideia errada. Mas voltando, então Eva aparece no começo da história, mas esse começo não é tão começo assim. A gente sabe então que ela foi seduzida, acaba dando fruto também para Adão, e eles acabam sendo expulsos do Jardim do Éden, e eles acabam tendo filhos e assim por diante. Então a gente sabe que Eva, ela existiu, mas quando está escrito que Deus criou masculino e feminino, num corpo só, no primeiro capítulo do Gênesis, não aparece Eva. Aparece que foi uma criação, mas não está escrito qual é essa criação, e depois o que aparece é que Adão estava sozinho. Todos os animais vêm em pares e somente o homem estava sozinho. Mas como ele estava sozinho, se está escrito que ele veio masculino e feminino? Por outro lado, se era Eva, então por que não está escrito que era Eva? Essa é uma pergunta muito forte. E realmente a gente vai começar a entender que existiu uma mulher antes de Eva. A gente vai ter que entender muito bem quem era realmente essa Lilith. Mas veja outro versículo, eu não sei se você prestou atenção nele. Quando Deus fala, realmente Adão, você está sozinho, não é bom para o ser humano estar sozinho, eu vou então te trazer a sua mulher. O que diz Adão? Essa vez é osso do meu osso, é carne da minha carne. Ele não fala, uau, maravilhoso, chegou a mulher, que coisa linda. Não, ele fala, dessa vez saiu bom, Deus. Quando você fala dessa vez,
né? Imagina só, você fez uma comida, não saiu boa. Aí depois você fez outra vez, você fala, ah, essa vez saiu bem. É claro que você fala dessa vez. Quando você fala dessa vez, é porque na vez passada não estava bom. Então Adão, ele fala, olha, essa vez sim. Essa vez é osso do meu osso, é carne da minha carne, algo que eu não tinha conhecido. E a isso eu vou chamar de minha mulher. Quer dizer que antes, o que havia antes, eu não posso chamar de minha mulher porque não deu certo. A gente vê aqui duas pistas. Você pode falar, realmente elas não são explícitas. Ao mesmo tempo, é muito difícil entender tanto essa primeira parte, que está escrito no primeiro capítulo que Adão, ele nasce com um lado masculino e feminino, não aparece que é Eva, e logo depois nós vemos que está escrito que ele estava sozinho, muito difícil de entender, ou seja, ele estava acompanhado, mas ele estava sozinho. Depois a gente vê que quando ele conhece Eva, ele fala, dessa vez, agora deu certo. Essa é minha mulher e com ela eu quero me unir. E aí depois é que aparece exatamente o pecado que a gente citou anteriormente, que Eva foi seduzida pela serpente e tudo mais. Então a gente vê aqui que sim, de uma forma bem oculta, só realmente para uma pessoa que estuda de uma forma com mais atenção, com mais profundidade, ele percebe que sim. O que está escrito na tradição oral é que existiu uma mulher inicial que se chamou Lilith. Porém, deu tudo errado nesse primeiro relacionamento. Provavelmente, né, Deus, que é o Criador de tudo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e ele queria ensinar a Adão e também aos todos os descendentes, eu e você, sobre os relacionamentos de um homem com a sua esposa. O que está escrito é que Lilith realmente era uma mulher como um osso. Veja bem, a expressão que Adão usa quando ele conhece Eva é que ela é osso do meu osso, mas ela é carne da minha carne. Houve aqui uma mudança muito grande. Quando a gente fala de um relacionamento, a gente usa a expressão de osso. O que é um osso? Um osso é uma coisa dura, é uma coisa inflexível. Então, realmente, a tradição, o Midrash, conta pra gente que Lilith era uma pessoa extremamente centrada em si mesmo, de alguma forma muito caprichosa, muito crítica, e ela queria ser extremamente dominadora. De uma forma muito simbólica, está escrito que ela estava unida a demônios. A gente sabe que Deus, ele também criou criaturas espirituais, como os anjos. Existem anjos que são considerados anjos bons. Eles aparecem inúmeras vezes na Bíblia. Todos nós conhecemos o anjo Gabriel, o anjo Rafael. A gente conhece Miguel ou Michael, como ele aparece. Nós também somos apresentados na Bíblia, por exemplo, ao Satanás, que aparece explicitamente no livro de Jó. A Bíblia também fala, por exemplo, no Deuteronômio, sobre demônios. Então existem criaturas espirituais. Lilith, de uma forma simbólica, ela estava ligado a essa criação espiritual extremamente negativa, a ponto de que, então, esse relacionamento dela com Adão não funciona. Adão, ele está esperando aquela mulher, a sua alma gêmea, que com eles vão se tornar um corpo só, uma alma só, que eles vão ter uma união muito grande. O que ele encontra, então, é exatamente essa metáfora do osso. Dois ossos que estão juntos, eles estão se friccionando, não vai dar certo. O que é necessário para dar certo é exatamente o relacionamento que está simbolizando pela carne. Carne da minha carne. A carne tem uma diferença muito grande. Ela sim, ela é flexível, ela se adapta de um lado para o outro e eles assim conseguem se unir. Eva, ela significa, ela representa um outro nível no relacionamento de Adão com sua esposa, um outro nível de relacionamento entre um homem e uma mulher. Por isso é que Adão, ele exclama, ele
agradece a Deus com essa, eu quero me unir completamente. É isso, esse é o seu plano, Deus. Eu sei que é assim e realmente com ela ele acaba procriando, acaba tendo Caim, depois Abel e depois ele vai ter Set e assim por diante. Lilith representa tudo que existe de errado, tudo que existe de mal nesse relacionamento entre o homem e a mulher. Então está escrito que ela está ligada a forças muito negativas de uma forma espiritual, mas também de uma forma prática com relação ao relacionamento dela com Adão. Agora, será que realmente Lilith era uma mulher de carne e osso como nós conhecemos ou era uma metáfora? É muito importante você entender que nesse momento a Bíblia sim utiliza metáforas. Uma das mais conhecidas é a serpente. Se a gente está falando de uma serpente, como é que pode ser que ela está seduzindo Eva, está conversando com Eva e assim por diante? Ela tem toda essa capacidade de falar e assim por diante. A gente sabe que uma serpente não é assim. É claro que a serpente é uma metáfora que tem que ser entendida. A mesma coisa acontece com Lilith. Lilith é um símbolo. Lilith tem um ensinamento que Deus quer dar para a gente. Esse ensinamento tem totalmente a ver com os relacionamentos nocivos. E mais uma coisa que é importante deixar claro para você. Não é que Lilith então significa as mulheres que são más pessoas, especialmente com relação aos seus maridos e que causam danos terríveis às crianças pequenas e assim por diante. A ideia aqui é exatamente a metáfora do casamento, que às vezes pode ser que o homem faz esse papel. O homem faz esse papel da intransigência, de ser tão duro, de ser tão crítico, de nunca abrir mão. O relacionamento só funciona quando há o aspecto da carne que a gente falou, quando as pessoas são muito mais macias, são muito mais suaves e compreensivas umas com as outras, e isso é o que forma as famílias saudáveis e assim por diante. Então a metáfora aqui é muito clara para a gente. Houve um momento que Adão tinha uma espécie de uma companhia, mas na verdade ele nunca esteve tão só, porque está acompanhado de uma Lilith com todo o símbolo que ela carrega dentro dela. Era melhor realmente ele estar sozinho. Ele sentia uma solidão muito grande, apesar de que teoricamente ele estaria acompanhado. Quando é que ele sente que essa solidão acaba? Quando ele conhece a mulher dele de verdade. Esse é o tipo de relacionamento que a Bíblia fala, esse é o modelo correto que a gente vai aprender. E esse modelo correto, ele também a gente vê que Deus fala que Adão conheceu a Eva. Esse verbo conhecer significa que eles tiveram relação, mas é uma forma muito bonita de falar, porque o conhecimento é o que leva realmente ao amor, o que não houve anteriormente entre Adão e Lilith. Então a gente agora conseguiu a compreensão. Lilith, por um lado, é um fato, mas não é histórico. O que eu quero dizer que não é um boato. Sim, é algo que aconteceu, mas não da forma literal, como muitas pessoas, de uma forma errada, compreendem. Não, é um conceito, uma metáfora, um símbolo que nos ensina quem era Adão, como começou um relacionamento errado e como ele pode e deve ser consertado.